Olá pessoal, aqui é o Filipe Souza, mais conhecido como Portuga, e sejam bem-vindos a mais um Sabias Que? São imensas as EC-ROMs criadas com base no clássico jogo Pokémon Red. Era até habitual encontrar os cartuchos de Game Boy com esses jogos nas feiras e lojinhas por aí. Hoje venho falar de uma em especial. Alguma vez ouviste falar de Pokémon Black Version? Pois bem, se nunca ouviste falar deste cartucho de jogo, eu vou falar dele e vou narrar uma história que circula na internet desde sempre. Sou alguém que poderias chamar de colecionador de jogos modificados de Pokémon. Pokémon Diamond, Pokémon Jade, Chaos Black, entre outros. É fantástica a frequência com que se encontram modificações de jogos Pokémon em feiras e lojas de retalho. Normalmente são muito divertidos. Os erros de tradução e baixa qualidade acabam por torná-los mais engraçados. Sempre conseguia encontrar a maioria deles online, mas existia um do qual jamais tinha ouvido falar. Comprei-o numa lojinha do centro há cerca de 5 anos. Aqui está a foto do cartucho, quem sabe se não o reconheces. Infelizmente, há 2 anos perdi o jogo quando voltava de férias. Deve ter ficado esquecido no hotel. O ecrã principal do jogo era o mesmo de Red e Blue, com os familiares Nidorino e Gengar a combater. Contudo, no ecrã Pressione Start era diferente. Red estava lá, mas não havia nenhum Pokémon consigo, como nas outras versões. Abaixo do logotipo Pokémon estava escrito Black Version. Selecionei New Game e o jogo começou com o Professor Oak a falar como tantos outros jogos. Pensei ser apenas mais uma adaptação de Pokémon Red. Após escolher o Pokémon inicial, se fosses verificar os teus Pokémon, aparecia um outro além do inicial. Ghost. Pokémon no nível 1, idêntico aos fantasmas de Lavander. Sabia apenas um ataque. Curse. Sei que existe um ataque real chamado Curse, mas este ataque não existia nesta geração. Então provavelmente foi colocado no jogo. O Pokémon adversário não podia atacar Ghost. Aparecia no ecrã uma mensagem a dizer que ele estava com muito medo para atacar. Quando o ataque Curse era usado em combate, o ecrã ficava preto. Ouvia-se a voz do Pokémon adversário, mas distorcida. Quando o ecrã acendia, o Pokémon adversário já não estava lá. Usado em combates contra treinadores, as Pokébolas deles começavam a desaparecer. Para mim, era claro. Os Pokémons acabavam por morrer. O que era mais estranho ainda é que após vencer um treinador e de recebermos o seu dinheiro, a janela de combate voltava a aparecer. Ao selecionar Run, o combate terminava normalmente. Mas podíamos selecionar Curse e ao voltar ao mapa, o treinador deixava de existir. Após sair e entrar novamente daquela área, no local do treinador estava uma lápide semelhante às de Lavender Town. O ataque Curse nem sempre era utilizável. Falhava contra treinadores que teríamos de voltar a enfrentar, como o nosso rival ou o Giovanni. Contudo, ele ficava disponível quando era o combate final contra eles. Cheguei à estranha conclusão que era o objetivo daquele jogo modificado: deixar-nos usar o incapturável Ghost. Como o Curse deixava o jogo tão fácil, acabei por usá-lo durante toda a aventura. O jogo mudou um bocado depois de derrotar a Elite 4. Contudo, após ver o Corredor da Fama, constituído por Ghost e outros Pokémons de baixo nível, o ecrã voltou a ficar preto, até que apareceu uma janela com a frase alguns anos depois. A imagem mostra um velho na Torre de Lavander, a olhar para as lápides. Então percebo que o velho era o meu personagem. Este velho move-se a metade da velocidade do personagem normal. Não possuía mais Pokémon, nem mesmo Ghost, que até então era impossível de remover da equipa. O mapa estava vazio. Não existiam mais NPCs. Em vez disso, estavam lá as lápides dos treinadores que tinham sofrido com o Curse ao longo do jogo. Apenas andando pelo mapa, consegui perceber o grande número de lápides, o grande número de treinadores em que usei Curse. Podia ir a qualquer lugar do mapa. No entanto, os movimentos eram limitados, já que não tinha Pokémon para usar HMs
e, independentemente do local onde estava, a música de Lavender continuava num ciclo infinito. Após pensar um bocado, descobri que após a Diglett Cave, o arbusto que ligava a Pewter estava aberto. Era possível regressar a Pallet. Entrei em casa e fui até ao local exato onde o jogo começa. O ecrã voltou a ficar preto. Apareceu um Caterpie, depois um Rattata, um Pidgey. Acabei por perceber rapidamente, enquanto os Pokémon iam passando até chegar a um Blastoise, aqueles eram os vários Pokémon que eu tinha usado Curse, até ao último Pokémon do meu rival. Apareceu um Youngster, depois um Bugcatcher. Aqueles eram os treinadores em que tinha usado Curse. Durante todo este processo, a música de Lavender continuava a tocar sem parar, mas estava a tornar-se aguda e distorcida. Quando o rival apareceu no ecrã, a música parecia mais um estrondo demoníaco que uma música. O ecrã voltou a ficar preto. Algum tempo depois, o ecrã de combate aparece. O nosso personagem é o velhote que ensina a capturar os Pokémons em Viridian. Do outro lado está Ghost, junto com as palavras Ghost wants to fight. Ele queria combater connosco. Nós não tínhamos itens Pokémon e não era possível usar Run. A opção era combater. Mas a única coisa que acontecia era o uso de Struggle, que não afetava Ghost e ainda nos fazia perder vida. Quando era a vez de Ghost atacar, simplesmente apareciam reticências no ecrã. Mas quando o nosso estado era crítico, o Ghost finalizava com Curse. O ecrã ficava preto e, independentemente do que fizesse, nada mais acontecia. Ao reiniciar o Game Boy, a única coisa que aparecia era New Game, significando que o ficheiro anterior tinha sido apagado. Joguei esta versão diversas vezes e sempre terminava da mesma forma. Tentei não usar Ghost, mesmo sendo impossível removê-lo da equipa, e assim não apareciam Pokémon nem treinadores no final, mas mantinha-se a cena de combate final com o Ghost. Não conseguia perceber os motivos por trás da criação desta hack. Ele foi pouco distribuído, logo não foi interesse financeiro. O jogo estava muito bem feito para uma versão hack. Parece que estavam a querer mandar uma mensagem através do jogo, mesmo não sabendo ao certo qual. Que a morte é inevitável? Ou então, apenas queriam colocar terror e morte num jogo infantil. Existe algo intrigante no mundo Pokémon. Os Pokémon são armas, mas são nossos amigos. Lutam até à morte, mas nunca morrem. Afinal, sempre esperam por nós no centro Pokémon, curados e prontos para mais aventuras. Esta hack pode ser apenas para aterrorizar as crianças. Mas elas perguntam-se, os Pokémons podem morrer? Provavelmente sim, pelo menos nesta versão. Talvez seja para fazer o jogador pensar o que acontece quando um Pokémon morre. Talvez isso seja uma coisa mais assustadora, porque significa que a maldição de Ghost é real. E se nós estamos amaldiçoados? O que acontece quando morremos? Lembram-se que disse que perdi o cartucho desta hack durante as férias? Não é exatamente a verdade. Menti sobre isso. Não o perdi, livrei-me dele intencionalmente. Voltei àquela lojinha onde o comprei e vendi-o barato ao primeiro interessado. Ele pensou que tinha ganho o dia, mas não lhe contei a verdade. Um dia antes, voltei a jogar a hack pela última vez. Joguei normalmente e terminei o jogo. O ecrã ficou preto e o jogo congelou, como sempre aconteceu. Ia desligar o Game Boy, mas o telefone tocou e acabei por ficar ao telefone uns 15 minutos. Ao desligar a chamada, ouvi algo que vinha do meu quarto. Entrei no quarto e vi algo no ecrã do Game Boy. Estava excitado. Talvez houvesse mais alguma coisa naquela hack que eu ainda não tinha descoberto. Agarrei no Game Boy. 2 luzes vermelhas estavam no ecrã. Apareceu uma mensagem, composta por 3 palavras. Ghost curses you. Assim termino de narrar esta história. Vocês podem lê-la se preferirem ler no blog, ela vai estar lá. E espero que tenham gostado deste vídeo. Esta hack nunca foi encontrada. Existem várias réplicas ou tentativas de replicar esta hack pela internet. Eu encontrei uma muito semelhante. A aventura começa em plena floresta de Viridian, mas o funcionar dela é semelhante. Não é para jogar em emulador de Game Boy, é para jogar diretamente no computador, num ecrã minúsculo. Mas o link fica na descrição. Se vocês estiverem interessados em experimentar, podem sempre experimentar. Eu tentei fazer uma coisa diferente, narrar esta história de uma forma diferente. Espero que tenham gostado.
deixem o vosso like se o vídeo merecer, fiquem atentos ao canal e vamos lá ver se vêm novidades por aí, nunca se sabe. Ah, é verdade, só mais uma coisa. Ghost curses you. Fiquem bem e até à próxima. Tchau.